Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A lâmpada arderá continuamente. O candeeiro de ouro iluminava o lugar santo para a percepção de uma grande luz pelos israelitas, que tipificava a presença do Senhor Yahvé, iluminando-os continuamente para uma vida de adoração, santidade e serviço ao Senhor. Nesta lição conheceremos o que é o candeeiro de ouro, sua liturgia, a tipologia dos elementos que formavam o candeeiro, contextualizando-o com a vida cristã como lâmpada que arde continuamente. Candeeiro de ouro era uma peça de ouro puro, componente da mobília do tabernáculo, também conhecida como menorá, ou castiçal de ouro, ou candelabro, ordenada a sua fabricação pelo Senhor Deus a Moisés, segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Esta mobília foi posicionada de frente à mesa da proposição, no lado esquerdo do lugar santo, e pesava aproximadamente 34 quilos de ouro batido, num formato que sugeria a figura de uma amendoeira, ou seja, uma árvore, com uma haste central, e desta derivava 3 hastes para o lado esquerdo e 3 hastes para o lado direito, fazendo um total de 7 hastes, tendo cada haste, na parte mais alta, um receptáculo para uma lamparina, fazendo um total de 7 lamparinas. Êxodo capítulo 25, versículos 31 ao 40, diz assim a palavra do Senhor. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo se faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 1 e 2, está escrito: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Esta mobília tinha uma liturgia própria para ela. E a liturgia
no uso do candeeiro de ouro foi conforme a ordenança do Senhor aos israelitas, que ofertavam diariamente azeite puro de oliva para servir de combustível para a mantença das 7 lamparinas do candeeiro de ouro continuamente acesas para iluminar o lugar santo. No livro de Êxodo, capítulo de número 27, versículos 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora o véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Arão e seus filhos receberam então de Deus a ordem para manterem continuamente os serviços de operação do candeeiro, com o intuito de as 7 lamparinas sempre permanecerem acesas. Isso também está escrito no livro de Números, capítulo de número 8, versículos 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e diz-lhe, quando colocarem as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiasse defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. A tipologia dos elementos do candeeiro de ouro. A tipologia do candeeiro de ouro trazia em seus elementos os seguintes significados espirituais, a saber: no santo lugar não havia nenhuma janela ou fresta para entrar a luz. O local era iluminado pelo candeeiro de ouro, que ficava do lado oposto da mesa da propiciação ou da proposição, e as suas 7 lamparinas, formatadas de taças rasas, tinham pavios, onde uma extremidade dos respectivos pavios ficavam imersos no azeite dentro das taças, e a outra extremidade dos respectivos pavios ficavam do lado de fora, sendo estes mantidos acesos, continuamente emitindo luz. As lâmpadas representavam a luz de Yahvé sobre o povo de Israel. Êxodo, capítulo de número 40, versículo 24 ao 25, diz assim a palavra de Deus: pois também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. O azeite servia de combustível para as lamparinas e representava o Espírito Santo, que nos conduz à verdade absoluta na pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há
Levi. Portanto, o azeite que eram colocados nas lamparinas, ou seja, nas taças, representava a presença do Espírito Santo. Como terceira tipologia dos elementos do candeeiro de ouro, Jesus disse que ele é a luz do mundo. E o candeeiro de ouro tipificava Jesus como a luz iluminando os israelitas e o mundo. Ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Portanto, agora, aqui João Batista fala que não era ele a luz, mas tinha uma luz, ele veio apenas testificar desta luz. E quem era então esta luz? João, capítulo 8, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Como o quarto elemento da tipologia, que traz uma tipologia no candeeiro de ouro, nós temos as hastes. Cada uma das hastes do candeeiro representava um dos 7 Espíritos de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor, representando cada espírito deste por uma haste. Isto está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 11, versículos 1 e 2, que diz: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Ora, como já vimos, Jesus, ele mesmo falou: Eu sou a luz do mundo. E Jesus, ele pertence à linhagem do rei Davi, ou seja, do tronco de Jessé. E o profeta Isaías profetizou aqui que deste tronco de Jessé viria então um rebento, e neste rebento estaria repousando o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, de conhecimento e de temor, na pessoa de Jesus Cristo. As 7 lâmpadas também representavam as 7 igrejas do Apocalipse, ou seja, além de representar a própria pessoa do Senhor Jesus, representava também as 7 igrejas do Apocalipse, mencionadas no livro de Apocalipse, que representa, por sua vez, a igreja em toda a sua existência através dos tempos. Fator comum e de que as igrejas mencionadas no Apocalipse venham a ser representantes historicamente ou seja, da história da igreja ao longo desde a sua
do nascimento da igreja, ou seja, da inauguração da igreja até os dias de hoje. Ou seja, cada igreja no Apocalipse representa um período da igreja do Senhor Jesus ao longo do tempo, desde a sua criação até os dias de hoje. Logo, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 ao 20, que é feita essa relação dos candeeiros com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 1, versículos de número 12 ao 20. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por último, ainda trabalhando a questão da tipologia dos elementos do candeeiro de ouro, considerando que o tabernáculo terrestre, ou seja, tendo a congregação feita por Moisés, tem como fonte modelo o tabernáculo celestial, mostrado a Moisés no monte. O candeeiro, em seu formato, ele representa uma árvore de amendoeira, ou seja, tem uma semelhança muito grande a uma árvore com seus ramos. E alguns estudiosos da Bíblia tipificam aqui o candeeiro de ouro como a árvore da vida, simbolicamente a vida eterna. Jesus é o pão da vida, ele é a fonte da vida eterna. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 25, 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui caracterizando que o tabernáculo terrestre teve como modelo um tabernáculo celestial mostrado pelo Senhor a Moisés no monte. E como tal, a mobília aqui a que nós nos referimos, candeeiro de ouro, com o formato de uma árvore. Muitos estudiosos da Bíblia aceitam a proposição de que se trata de uma tipificação da árvore da vida. E desta forma nós podemos ler em João capítulo 6, Evangelho de Jesus, capítulo 6, complementando a leitura que nós fizemos agora, de Êxodo 25, versículo 40, João 6, 32 ao 40, diz assim:
Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, aí este alinhamento entre a árvore da vida e a vida eterna. E a vida eterna é em Jesus. Passemos agora, então, depois deste pequeno estudo do candeeiro de ouro e seus elementos e a sua tipologia, a falar da vida cristã como lâmpada que arde continuamente. Ou seja, vamos agora contextualizar a questão do candeeiro de ouro com a vida cristã contemporânea. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e nesta condição devemos contraditar as trevas de forma sábia e pacífica, de tal modo que os valores e princípios contrários aos preceitos divinos venham a prevalecer, não venham a prevalecer na sociedade. Ou seja, na realidade, a luz deve iluminar as trevas, fazendo com que essas se desapareçam, e no contexto da sociedade moderna significa que os preceitos divinos devem prevalecer sobre os preceitos da sociedade. Ou seja, os preceitos divinos são absolutos e por isso devem ser seguidos, obedecidos e praticados por todos. Nesta situação, faz-se necessário, então, que o ensino e a pregação da palavra de Deus seja realizada em todo o mundo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E ainda nesse sentido, em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Neste contexto da luz sobre as trevas, nós vamos então falar sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. Jesus foi tentado no deserto antes de iniciar efetivamente o seu ministério. E neste episódio, nós temos a luz iluminando as trevas, nos dando uma visão de que nós, estando no mundo, devemos ser luz e, ao mesmo tempo,
nos indica 3 pilares de uma vida cristã piedosa, a saber. Primeiro pilar que nós, aliás, os 2 primeiros pilares que nós devemos ter em nossa vida cristã a partir do ensino da tentação de Jesus no deserto. São os pilares do jejum e da oração. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2 diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós, cristãos, não somos deste mundo, mas estamos vivendo neste mundo, expostos a todos os tipos de ataques malignos que intentam nos despojar da vida eterna. Nós devemos, então, tal qual Jesus na tentação, antes de iniciar o seu ministério, nós devemos jejuar, ou seja, ter o hábito de jejuar para afligir o corpo e, ao mesmo tempo, garantir uma comunhão plena com o Senhor, uma maior intensidade de consagração a Deus. Existem castas de demônios que só são expulsos através do jejum e também da oração. Então, os 2 primeiros pilares da vida cristã, como luz para iluminar as trevas ou eliminar as trevas, nós temos então o jejum e a oração. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 9, versículos 17 e 18. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanho, lanço por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Indo para o versículo 28, os discípulos não puderam expelir esses demônios. Jesus então dá explicação, porque é que eles não conseguiram. No versículo 28, ainda do capítulo 9 de Marcos, diz: Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ainda neste episódio da tentação de Jesus Cristo no deserto, para que nós sejamos luz iluminando as trevas deste mundo, nós devemos ter uma vida de conhecimento e prática da palavra de Deus. Na tentação do deserto, em 3 ocasiões, Jesus foi interpelado pelo diabo de forma a ser induzido a praticar ações contrárias à palavra de Deus. Onde, na primeira, Satanás sugere que Jesus transformasse as pedras em pães, já que ele estava com fome. Na segunda, sugere que Jesus se atirasse abaixo, a partir do ponto mais alto do templo, e seria protegido, acolhido pelos anjos ordenados pelo Senhor. E, finalmente, na terceira, o diabo sugere que Jesus o adore em troca de bens de todos os reinos do mundo. Jesus prontamente respondeu a todas as interpelações com a palavra de Deus, anulando todas as investidas de Satanás. A luz prevaleceu sobre as trevas com sabedoria através da palavra.
no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, do versículos 3 ao 11, vamos ler esta narrativa. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Os cristãos, eles são santificados pela palavra de Deus. E por isso devem conhecer e praticar esta palavra. Portanto, a palavra de Deus, conhecimento e a prática da palavra de Deus é o terceiro pilar para uma vida cristã, como lâmpada que arde continuamente no mundo. E nesta situação, a palavra de Deus, ela deve ser conhecida e praticada, porque ela é que transforma o homem. A palavra de Deus é que restaura e faz o homem nascer de novo. É pela palavra do Senhor Jesus que temos uma jornada de vida feliz. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículos de número 11 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos agora ver um outro exemplo que fala do que o cristão deve ser totalmente dependente de Deus, ou seja, totalmente dependente de Jesus Cristo. E para depender de Deus significa ter confiança nele, ter uma vida consagrada ao Senhor de forma permanente, com pensamentos e ações de acordo com a vontade divina, bem como adorar, viver em santidade e realizar o serviço para a obra de Deus, segundo os princípios divinos exarados na palavra do Senhor dos Exércitos. O apóstolo João compara Jesus a uma videira e nós, cristãos, aos ramos, exortando aos leitores da Bíblia que permaneçam como ramos firmes no tronco da videira, que é Jesus, de modo a ter sustentação e a realizar
o serviço na obra do Senhor com amor. João, capítulo 15, versículos 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 11, versículos 1 ao 15. Aliás, João, capítulo 15, versículos 1 ao 11, que é exatamente a videira e os ramos. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Concluindo a nossa aula de hoje. Nós somos a luz do mundo, que, tal qual um grande farol, deve iluminar o mundo com a mensagem central do cristianismo, de amor e salvação em Cristo. Cada um de nós deve ser uma lâmpada que arde continuamente, anunciando e vivendo a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.